Módulo de um número complexo, né? Como é que vai ficar isso? O que que significa? Então, nós já vimos aí no vídeo anterior que um número complexo, ele é um par ordenado, representado aqui no plano. Vou colocar um número genérico aqui, supostamente com representação no primeiro quadrante. O que nós temos aqui é, então, z igual a mais bi, né? Bom, as projeções dele aqui, primeiro no eixo real, vai dar a parte real, o A, e no eixo imaginário, a parte imaginária, B. O que, que é o módulo desse número complexo? Bom, esse módulo é nada mais, nada menos do que essa distância aqui, ó, que você tem do número até a origem do plano, tá certo? Então, como é que nós fazemos para detectar essa distância? Bom, primeiro vamos dar um nome para ela aqui. Pode ser chamada aqui de módulo de z, beleza? Ou também de uma letra grega chamada ρ. O nome pode variar, tá? Não necessariamente essas duas letras. Essas são as mais comuns, tá? Extremamente comuns aí. E como é que nós fazemos isso? Veja, vou destacar aqui, pessoal, né? Vou tirar aqui em destaque esse triângulo retângulo, olha. Nós temos aí um triângulo assim, ó. Aqui nós temos o que nós queremos, né? Que é o módulo de z. Veja que esse triângulo é retângulo aqui no eixo x, beleza? Esse pedaço que é a base aqui embaixo, vê se você concorda comigo, olha, que mede isso aqui, ó. E se mede isso daqui, para na medida do A. Então, esse pedaço mede A, correto? Bom, ao passo que o outro cateto aqui, né, o que representa a altura desse triângulo, no caso que ele está aí, é essa altura aqui. E essa altura é representada por B. Então, posso vir aqui e colocar B, tá bom? Aí você me pergunta, olha, e o que ocorre se esse A estiver para o outro lado, né? Se for um A da parte negativa, se a parte real for negativa, ou se a parte imaginária for negativa. Não tem problema, porque o que nós temos aqui, repara, é um teorema de Pitágoras. E no teorema de Pitágoras, né, você vai ter, algebricamente falando, aí você vai ter esses números A e B sendo elevados ao quadrado. Tá? E é natural que, como você está medindo aí uma distância também, você já entenda que são medidas positivas, apesar, né, desse número poder aparecer de forma negativa aí na representação geométrica, tá bom? Vamos lá. Primeiro, de forma geral aqui, para depois a gente partir para exemplos numéricos, repara só que aplicando o teorema de Pitágoras, né, pelo teorema de Pitágoras, nós temos o seguinte, ó, módulo de z ao quadrado é igual, que é a hipotenusa ao quadrado, né? É igual um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aí, geralmente, o que, que você faz, né? Para determinar só a hipotenusa? Você pega esse quadrado, abre aspas aí, passa para o outro lado como raiz, né? Então, ou tira a raiz dos dois lados, seria mais adequado. Mas, no final das contas, nós temos aqui que o módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Formulazinha pronta que você pode encontrar por aí, mas que não tem necessidade nenhuma de decorar, haja vista que é apenas a aplicação do teorema de Pitágoras, tá? E aí é fácil de reproduzir. Vamos a exemplos numéricos aí bem diversificados com base no nosso último vídeo, que você perceba que não há complicação. Olha, 2 mais 3i, né? Então, como é que eu represento isso? Só para lembrar aqui, 2 no eixo real, 3 no eixo imaginário, a parte imaginária aqui, ó. Projetei, pontinho, e aqui é o z, certo? Então, z igual a 2 mais 3i tá aí, ó. Representado pelo par ordenado 2, 3, certo? O que, que é o módulo, então? O módulo é pegar, então, essa distância aqui, ó. Aqui nós temos o módulo de z, certo? Então, ó,
retirando aqui, vamos fazer nesses primeiros exemplos aqui, reproduzir esse triângulo para que não haja dúvida. Retirando aqui o triângulo retângulo, o que nós temos é, como hipotenusa, o módulo de Z. O cateto aqui que representa a altura é exatamente essa altura, ó, que você pode entender ela paralela do outro lado, tá? Então tá aí 3. E aqui embaixo, né, do 0 até o 2 lá, ó. Do 0 até o 2 estão representados pelo 2 aqui. Então, pelo teorema de Pitágoras, né, você tem aqui que o módulo de Z ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, na prática, você já pode fazer essa continha aí também. 3 ao quadrado dá 9. 2 ao quadrado, 4. Tirei o quadrado do módulo ali, ó, e já trouxe para o outro lado como raiz. Então, módulo de Z é igual a raiz de 13, beleza? E aí você pode ou não aproximar, depende do que ocorrer aí, né? Então, você tem aí um módulo de Z, né? Uma distância ali maior do que 3 e menor do que 4, né? Porque 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Então, o 13 está no meio disso daí tudo, beleza? Vamos para mais um exemplo. Então, esse aí foi um exemplo de um número complexo ainda no primeiro quadrante, olha. O que ocorre com esse aqui é que não vai estar mais no primeiro quadrante. Então, você tem representação da parte real aqui no 2, representação da parte imaginária no menos 3. Né? A projeção resulta num número complexo aqui, ó, no quarto quadrante. Então, tá aqui. Z igual a 2 menos 3i. Tá? Então, o que nós queremos é essa distância aqui, agora. Ó. Então, o módulo de Z tá aí. Então, só tomar cuidado aí com o triângulo que você vai destacar. Nesse caso, ele aparece meio de ponta cabeça, né? Mas não faz mal, não. Se você olhar aqui, ó, você tem, por exemplo, esse triângulo. Claro que tem um outro ali também que dá para ser utilizado. Né? Então, você tem aqui, ó, seria mais ou menos assim esse triângulo. Pronto. Então, aqui você tem o módulo de Z como hipotenusa. Fica na dúvida aí onde que é a hipotenusa, então vem aqui no desenho e destaca o ângulo de 90 graus, tá vendo? E aí leva esse ângulo para lá. E aí a gente lembra sempre que a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Porque às vezes fica confuso mesmo. E aí você pega aqui, ó, que vale 2, que é essa distância lá de cima. E aqui embaixo, onde eu estava falando na página anterior, ó, que você poderia pensar, vale menos 3, mas você já coloca 3 aqui que você está vendo que essa distância é 3, tá? Se você colocar menos 3, não tem problema nenhum. Quando você olhar as fórmulas prontas, que vai aparecer exatamente o que está destacado aqui, né? E aí você pega o A igual a 2, né? E o B igual a menos 3 e coloca o menos 3 aqui, não tem problema não, tá? Porque ele vai estar elevado ao quadrado, então esse sinal de menos não vai fazer diferença nenhuma, beleza? Vamos lá, então. Eu já coloquei 3 ali por uma questão de distância no desenho, tá? Não faria sentido colocar menos 3 como lado de um triângulo, já que eu resolvi destacar como desenho. Então, você tem aqui, ó, que o módulo de Z ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado, 2 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 3 ao quadrado, tá? Módulo de Z é igual a 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. Então, já coloca a raiz aqui, módulo de Z fica igual a raiz de 13. Está percebendo que deu o mesmo módulo, né? Porque o módulo ele tem relação com a distância. Né? Então, não é porque mudou o número complexo que necessariamente o módulo vai mudar. Às vezes você tem números complexos que possuem a mesma distância dele até a origem, tá certo? Vamos continuar, mais exemplo numérico, ó. Então, pegando todos aqueles exemplos do vídeo anterior mesmo, tá? Aqui você tem, ó, parte real igual a menos 2, parte imaginária igual a 3. Projeção aqui, ó. E vai ser o mesmo esquema, tá? Você já tem aqui o Z, beleza? E aqui você tem o módulo de Z, tá? Então, você já observa que um dos catetos dele aqui vale 3. Esse aqui vale 3. E o de cima aqui, ó, perdão, é isso mesmo. E o de cima aqui, ó, deveria valer aí o menos 2, né? Que é o que está aqui representando. Vou até colocar ele aqui embaixo de novo. Vou apagar o de cima aqui.
ficou um pouco confuso. Pronto. Está representando aí o eixo real, né? E aí ele está como negativo, mas a distância é positiva. Então você tem que o módulo de z ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Mais 3 ao quadrado. De novo, mesma coisa. Tá vendo? Então mudou a posição ali e você tem raiz de 13 da mesma maneira. Então você tem mais de um número complexo que pode admitir o mesmo módulo. Não tem problema nenhum. Tá certo? Bom, acho que ficou claro nesse sentido, né? Vamos pegar aqui aqueles exemplos particulares lá. Por exemplo, você tem aqui um número real. Esse número real, nós vimos que ele é representado sobre o eixo real. Então, aqui você tem, por exemplo, menos 2. Né? Então, o número z, nesse caso, esse z, ele está exatamente aí sobre o eixo real. Tá? Como é que eu faço esse módulo? Ora, nesse caso é muito simples. Repara que o módulo é a distância, por definição, é a distância do número até a origem. Essa distância aqui fica fácil, porque está sobre o próprio eixo. Tá? Então, essa distância é de 2 unidades. Certo? Aí você pensa assim, não, mas eu quero usar a fórmula. Então, usar a fórmula. Módulo de z ao quadrado é igual a raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado. Tranquilo, vamos substituir. Para substituir, temos que destacar quem é a e b aqui. Ora, o a é a parte real, é menos 2. E o b? Lembra lá que a ideia é que ele é mais 0i? Então, o b é 0. Então, substitui lá para você ver, ó. Z, módulo de z, perdão, ou ρ, né, que é a outra letrinha lá que dá para representar, vai ser igual. Aqui ficou um errinho, tá, gente? Ó, eu pus a raiz do outro lado e deixei o quadrado aqui. É um ou outro, né? O módulo de z é igual a raiz quadrada, né, de a ao quadrado. Aí tá vendo aquilo que eu falei, de usar o a do próprio número sem observar ele como distância? Não tem problema, pode escrever aqui menos 2, desde que você use o parêntese, tá? Se você escrever sem parêntese, só o 2 está ao quadrado. E, de fato, nós queremos que o menos 2 fique ao quadrado. E quem é o b aqui, ó? Zero. Tá vendo que ele não vai dar efeito nenhum na fórmula aí, né? No resultado? Então, o módulo de z vai ser igual, né, raiz quadrada menos 2 ao quadrado. Então, menos vezes menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. E o zero ao quadrado é zero. Então, ó, nesse caso, o módulo de z igual a raiz quadrada de 2 é 2, né? Então, você pensa aí, perdão, raiz quadrada do 4 é 2, né? Já pensei logo na resposta. Repara que deu o mesmo resultado da observação geométrica lá que nós fizemos, tá? A formulazinha aí, então ela não falha também não. E por último aqui, ó, deixei aí esse número inteiro todo aí, mas na verdade eu queria representar só o menos, pronto, o menos 3i, tá? Então vamos voltar aqui. O que é o menos 3i? Lembra lá? Ele é a representação sobre o eixo imaginário aqui do menos 3, ó. Então, quando nós percebemos aqui, o z é o próprio menos 3 aqui sobre o eixo imaginário. Então, o que é o módulo? Distância dele até a origem, tá aqui. Essa distância é 3 unidades de medida, tá? Bom, quer usar a fórmula? Tranquilo também. Módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Sossegado, temos que destacar quem é a e quem é b, tá? Então, isso aqui é um número complexo z igual parte real zerada menos 3i. Pronto. Então, isso implica para nós aqui que o a é igual a zero e o b é igual a menos 3. Então, é só você vir aí e substituir, ó. O módulo de z vai ser igual a raiz quadrada, o a é zero, então zero ao quadrado, mais o menos 3 ao quadrado. Então, vou tacar aqui um parêntese, ó, mesma ideia do anterior. Módulo de z é igual a zero ao quadrado dá zero, então nem vou escrever, mais menos 3 ao quadrado, menos vezes menos dá mais, né? E 3 vezes 3 dá 9. Então, fica a raiz quadrada do 9. Beleza? Que é 3, né? Eu coloco aqui. Que deu a mesma ideia aqui da observação que nós fizemos pelo plano.
tá? Porque às vezes não compensa construir o plano, tá bom? Se lembrar da fórmula aí, é bem tranquilo. Então, isso é o módulo de um número complexo.